Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém? Tá dando para ouvir bem lá atrás? Tá ótimo, amém? Bom, mais uma noite de comemoração do 32º aniversário da Juventude Batista Nacional de Ipatinga. Sabia que é 32? A gente comemoraria, o que eles falam aí, 33, mas na verdade, nos demos conta que não tem como a Juventude Batista da Quinta Igreja comemorar 33 anos, sendo que a igreja só tem 32. Sabia? Aí eu orando em casa, a gente comete umas coisas. Não tem como, o filho não nasce primeiro que a mãe. Na verdade, a gente era Juventude Batista de onde? Quem lembra? Da Pibane, tá? Sabia? Isso é honra para o nome do Senhor, glória. Saber que já existia aqui no bairro Caravelas, queridos, uma juventude atuante no bairro, na congregação daquela época. Então, eu quero a gente tentar fazer esses acertos a partir de agora. 32 anos de juventude, Quinta Igreja, tá? De JV, Juventude Vibne. E não vamos esquecer dos anos anteriores, é claro. As mulheres, cadê as irmãs? Se comemoraria quantos anos? Na verdade também, 33. Mas não tem como, então aquele ano anterior não temos nenhuma pretensão de dizer que era a Quinta Igreja. Na verdade já existia no coração de Deus, e claro que muitos irmãos já sonhavam com esta igreja. De tal maneira eles trabalharam para que ela acontecesse como igreja organizada. Vamos nessa hora então, queridos, ao momento das ofertas. Pegue o seu dízimo, sua oferta, segure na mão e nós vamos juntos orar. E logo em seguida vamos passar a palavra ao pastor Delmo, que ele está incumbido mais uma vez de trazer a pregação da palavra do Senhor. Graças a paz, irmãos. Queria, antes de iniciar a palavra, agradecer aos irmãos que nos receberam em sua casa, o irmão Adonias e a irmã Edna. Deus possa recompensá-los. Espero que não tenhamos dado muito trabalho, né? Também ao pastor Delfino e a esposa que foram almoçar conosco. Obrigado pela companhia, os momentos que tivemos ali. E dizer que realmente é um privilégio estarmos aqui. E glorifica a Deus por esta oportunidade de conhecer esse ministério. A hora que eu vi a galera aqui na frente, eu falei, mas o povo está bonito hoje ali na frente. Todo mundo chique. Escolheram uma camiseta muito bonita, diferente. Eu não sei se isso é verde ou azul. Não sabe também não. Então, depois quando alguém souber aí, me avise que eu achei bonita a cor. Mas eu confesso que tem horas que eu olho e tenho a sensação que é azul. Tem horas que eu olho e a sensação é que é verde. E aí eu fico meio perdido. Mas são coisas da vida. Ou se puder... Quer que eu seguro? Obrigado. Perto dos irmãos. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. No livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Verso 33. Se você estiver sem Bíblia, pode ler no slide mesmo. O texto. Vamos nos colocar em pé em respeito à palavra de Deus, em reverência. Sempre muito bom, muito importante a gente demonstrar todo o respeito, toda a reverência à santa e amada palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo. Diz-nos assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pai querido, nós te louvamos, exaltamos, glorificamos, pedimos ao teu bom Espírito que fale conosco pelo teu pleno poder. Fala-nos, ó Espírito Santo, através da tua palavra, que é verdade absoluta e algo provindo dos céus para transformar a nossa vida. O Senhor conhece a particularidade de cada vida, e nós conhecemos o Senhor, que é um Deus que cura, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo e concede dons à igreja. Sirva-nos essa noite com o poder do alto, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus faz essa afirmação, ele faz depois de trazer uma série de ensinamentos para o povo, para ateus, para filósofos, para religiosos judeus, para assírios, para o povo da Galácia, para mendigos, para enfermos do corpo, enfermos da alma, enfermos do espírito, também para sãos, para pessoas que estavam acompanhando Jesus, que estavam sendo discipulados por Jesus. Jesus agora, depois de trazer uma série de ensinos, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, falando sobre tantas coisas que cercam a vida humana, que cercam a alma humana, o espírito humano, o corpo humano, Jesus começa a mostrar a necessidade que o homem tem de Deus, e começa a mostrar que o grande plano que o ser humano tem criado, cada um segundo o seu coração, não tem sido suficiente, não tem trazido as respostas para as inquietações da vida. Jesus mostra dizendo que o que vai trazer paz para o ser humano é o reino de Deus ser derramado, é o reino de Deus ser lançado, ser dispensado sobre a vida humana. E Jesus, ele encerra praticamente o Sermão da Montanha dizendo: olha, a grande resposta é que a prioridade seja o reino de Deus. E alguns começam a perceber que o reino de Deus estava ali, mas de maneira periférica. O reino de Deus não era mais prioridade, haviam outras necessidades na frente. Alguns percebem que o reino de Deus nem estava com eles. Alguns percebem que o que eles compreendiam como reino de Deus não fazia parte dos ensinos de Jesus. Então, algumas curiosidades foram despertadas, também alguns medos foram despertados, mas a verdade de Deus, ela começou a retirar a cegueira espiritual e convencer de que o homem precisava andar numa direção onde o reino de Deus realmente fosse a primeira causa, e então o homem teria paz. Mas Jesus, ele não se contenta. Mais à frente ele descobre que o que o ser humano entendia como paz, nada a ver tinha com a paz exatamente. E não é diferente nos dias de hoje. Algumas pessoas pensam que o que falta na vida delas é conquistar, e fazem grandes projetos de conquista, e quando alcançam o seu objetivo, descobrem que falta alguma coisa ainda, que não tem tudo ali, que não tem felicidade, que não tem alegria, que não tem paz, que não tem satisfação. Outros pensam que o que falta para se sentir preenchidos, se sentir plenos, é o que não tem. E outros entendem que o problema deles é aquilo que tem. Eu ouvi de um advogado, o ano retrasado, algo muito interessante. Ele disse: depois que eu conquistei tudo que eu podia conquistar, eu descobri que sou um homem infeliz. Eu achei que quando eu tivesse alcançado o sucesso, eu seria uma pessoa realizada. E agora eu descubro que não tem realização dentro de mim.
Pena que algumas pessoas só vão descobrir isto quando alimentarem totalmente a sua vaidade. Mas você pode entender isso antes de ir tão longe com a sua vida, tão longe de Deus com a sua vida. Devemos priorizar o reino de Deus, porque o homem só é pleno quando o reino de Deus se instala em si. É interessante a concepção que o homem tem de felicidade. É muito parecida com a concepção que o homem tem de beleza. Tem algo mais relativo que beleza? Beleza é o que tem de mais relativo na face da terra. Porque você sempre vai encontrar alguém que você acha que é mais bonito que você, e sempre vai encontrar alguém que você acha que é mais feio que você. Isso relativiza tudo. Isso coloca a beleza num ponto de vida e de perspectiva onde ela se torna relativa. Não é verdade? Assim também tem sido a felicidade. Eu me relaciono com todo tipo de pessoa, em todas as situações. E eu percebo que há pessoas que são infelizes, pobres. E há pessoas que são felizes, pobres. Há pessoas que são infelizes por causa de enfermidade. E há pessoas que são felizes, mesmo tendo enfermidade. Há pessoas que são infelizes, ricas. E há pessoas que são infelizes, ricas. Há pessoas que são felizes com saúde. E há pessoas que são infelizes com saúde. Há pessoas que são infelizes porque são altas. E há pessoas que são infelizes porque são altas. Há pessoas que são felizes porque são baixas. E há pessoas que são infelizes porque são baixas. Há pessoas que são felizes porque são gordas. E há pessoas que são infelizes porque são gordas. E a felicidade, a gente chega à conclusão que não é respondida por essas coisas também. E a verdade é que a infelicidade, ela existe por uma má compreensão e um distanciamento de Deus sem igual. Quer água? É água que ele quer? Não? Eu pensei que ele estava aqui atrás assim pedindo água. É oração? Ele já veio papel antes da hora. O reino de Deus plenifica o homem em Cristo Jesus. Nós temos que compreender que a proposta de Cristo é que o homem dele se preencha. Mas que o homem dele se preencha de tal forma que não seja destruído pelas inquietudes da vida. Como o ser humano está inquieto. Como o ser humano não se aguenta mais. Não se explica mais. Não se significa mais. Por causa das inquietações. As inquietações da vida chegaram num nível tão alto que tudo incomoda. Incomoda a chuva, incomoda o frio, incomoda o calor, incomoda o sol. Mesmo nós sabendo que não podemos viver e existir sem essas coisas. Nós perdemos a noção da ordem natural das coisas devido às nossas inquietações e angústias. O ser humano está assim. Ele não se aguenta mais. Ele não se explica mais. A vida não tem sentido mais para ele. E muitas vezes dentro da fé, nós não sabemos qual é a função da fé. Certa vez eu fui procurado por uma ovelha. E a ovelha virou para mim e disse: olha, pastor, a minha vida, ela perdeu o sentido. A minha vida, ela perdeu o sentido porque eu não consigo encontrar na fé as respostas que eu preciso.
eu peço a Deus que fale comigo, eu peço a Deus que me dê uma direção, eu peço a Deus que me dê uma resposta, e Deus, Ele não me responde. E eu disse para aquela ovelha: filha, você sabe qual é o sentido da fé e o sentido da religião? E ela disse: uai, pastor, a fé não é para dar sentido à vida? E eu disse: não, o que dá sentido à vida é a religião. É por isso que a Bíblia também fala de religião e ensina qual é a verdadeira religião, como que o homem se preenche religiosamente. Mas a função da fé é te levar a experimentar Deus. E isso não é noção de sentido, isso é significação. Deus significa você. E se você buscar a coisa certa nos lugares errados, você vai continuar frustrado dentro da casa de Deus. O ser humano está tão perdido que ele não sabe mais para que servem as coisas, nem dentro do universo do relacionamento com Deus e com o outro, porque não está preenchido com Deus devidamente. E quando nós não estamos preenchidos de Deus devidamente, nós vamos adoecendo. E o ser humano está tão adoecido que o ser humano não consegue aquilo que é básico para a vida. Tem gente que não consegue mais parar por alguns segundos. Deita e a mente fica... E a noite que foi feito para descansar, o ser humano não consegue tê-la mais para isso. E isso está caminhando numa direção tão absurda que as crianças parecem que já estão nascendo hiperativas, num ritmo que nós estamos dando para ela porque não temos paz. É nesse sentido que a Bíblia diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O crente vive hoje, construindo nele um modelo de vida, que já lhe coloque pronto para glorificar a Deus amanhã. Essa é a lógica da fé. Eu não vivo amanhã querendo glorificar a Deus hoje, porque o amanhã não me pertence, mas eu vivo hoje esperando que hoje eu consiga ser um crente ainda mais pronto, um crente ainda mais claro, um crente ainda mais legítimo na fé, na comunhão e na intimidade com Deus, para que amanhã Deus seja glorificado com mais propriedade na minha vida. E o que é Deus ser glorificado com mais propriedade na minha vida? É Deus ser glorificado quando as coisas dão certo e também quando as coisas dão errada. Às vezes nós achamos que fé é para fazer as coisas dar certo, é para fazer as coisas serem positivas. E fé não é só acreditar. Tem horas na Bíblia que fé significa acreditar, e tem horas na Bíblia que a fé significa fidelidade. Quando as coisas não dão certo, eu me apresento fiel, e quando as coisas estão dando certo, eu me apresento glorificando a Deus, mas sempre agradecido a Deus por tudo, porque quando a palavra diz, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, ela está dizendo, não é que eu vou vencer tudo porque estou em Cristo Jesus, é que a minha relação com Deus está acima de vitórias e derrotas. Quando eu não estou preenchido de Cristo, o Evangelho é reduzido a situações motivacionais. Mas quando eu estou preenchido de Cristo, eu entendo que a fé só tem sentido no chão da vida. Muitos dos nossos irmãos morreram no Coliseu, na boca dos leões, mas morreram glorificando a Deus. Por incrível que pareça, não desafiaram Deus a fazer cair os dentes dos leões. Ah, Senhor, faça com que esses leões fiquem todos banguelos agora, e aí eu vou sair daqui glorificando o Senhor.
Muitos não glorificaram a Deus porque desceram anjos como na cova dos leões, com Daniel, e disseram: ah, Deus, assim como o Senhor fez com Daniel, manda os teus anjos e que eles amarrem a boca dos leões. E nem glorificaram a Deus porque os leões morreram ou tiveram dor de barriga. Eles glorificaram a Deus porque, pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, vale a pena morrer glorificando a Deus. Nós conhecemos várias gerações que aprenderam por que valia a pena morrer pelo reino de Deus, mas queremos insistir em ser uma geração onde vale a pena vencer, achando que isto é priorizar o reino de Deus. Quando estamos preenchidos do reino de Deus, as inquietudes são lançadas para fora de nós. Mas quando não nos preenchemos do reino de Deus, as inquietudes se instalam dentro de nós e nós não sabemos mais para onde estamos indo. Também quando lemos a Bíblia, percebemos que Deus contempla o homem integralmente. Deus olha para o homem e vê um ser biopsíquico socioespiritual. Deus olha para o homem e percebe que o homem é um ser complexo, preenchido de muitas coisas, criados por alguém que tinha muita habilidade e fazia algo que não dava para se criar mais igual. Quando Deus criou um homem com essa legitimidade, com essa organização, Deus criou um homem racional, para que o homem pudesse ter relacionamento com o seu Deus. E quando nós compreendemos isto, nós entendemos que o nosso problema não é só de alma, de sentimento, de emoção, que o nosso problema não é só de corpo, de vida, de saúde, que o nosso problema não é só de razão, de lucidez espiritual, que o nosso problema não é só espiritual. Nós não nos criamos um reducionismo para nós, mas aprendemos a nos conhecer de maneira inteira. Dessa forma, Deus trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa personalidade, e algumas realidades precisam ser preenchidas pelo reino de Deus. Na biológica, nós aprendemos que temos necessidades que são fisiológicas. O homem precisa de saúde, então ele precisa ter o pão da vida, ele precisa trabalhar. A Bíblia diz: olha, quem não trabalha não coma. Ele precisa de água, ele precisa de ar, mas também ele precisa de descanso. Parece que estamos destinados a ser uma geração onde viveremos mais com menos saúde. É artrite, é artrose, é isso, é aquilo. E há quanto tempo a Bíblia nos ensina a exercitar na presença de Deus? A Bíblia nos ensina a dançar na presença de Deus, nos ensina a dobrar os joelhos na presença de Deus, nos ensina a levantar as mãos santas na presença de Deus. A Bíblia nos ensina a articular todo o nosso corpo como um culto a Deus. Mas nós não paramos para refletir essas coisas. Também temos a realidade psicológica, de onde vêm as nossas necessidades emocionais e de onde nós aprendemos que é necessário afeto. Sem afeto não há espaço para comunhão. A psicologia está ensinando que o abraço cura. E há quanto tempo a Bíblia ensina-nos a nos abraçar? Deus seja louvado. Alguém me ajuda, me socorre, por favor. Me ajuda aqui, gente. Oh, glória. Obrigado. Segura o outro ali, senão eles vão tirar minha atenção. Nós temos que entender essas lógicas no reino de Deus. E nós estamos caminhando para ser a geração sem afeto.
Nós não olhamos mais nos olhos das pessoas, nós ficamos do lado um do outro e conversando no WhatsApp. Você está na sala de jantar conversando com o filho lá no quarto, com o outro lá na sala para vir almoçar. Sabe o que significa isso? Que nós estamos caminhando para matar a família. Nós vamos viver na mesma casa e não vamos saber quem nós somos. Isso é o absurdo dos absurdos, a ponto da gente conseguir assentar numa mesma mesa e não conseguir olhar um para o outro. A tecnologia está conseguindo nos afastar tanto que mesmo quando estamos próximos, não conseguimos estar perto. Isso é adoecedor. Estamos perdendo o calor humano, o tato. Enfim, Satanás arrumou uma estratégia onde os nossos órgãos dos sentidos, que Deus nos deu para algo tão precioso que é o relacionamento, não fazem mais sentido, não precisam mais ser usados. Sem amor acaba, sem afeto acaba o amor, acaba a afeição, e com isso nós destruímos a aceitação. Estamos caminhando para ser a geração da humanidade que não nos aceitará de forma plena. No Japão, os jovens já namoram com robôs. Já namoram com robôs virtuais, no celular. O sujeito faz declaração de amor, beija, no celular. Isso é engraçado, mas tem coisa que ainda é pior, que é o sujeito entrar na internet, dialogar com uma baleia azul e retalhar a sua vida e assassinar, suicidar por causa de um bicho virtual. Já consegue se fazer aquilo que é pior do que lá ainda. Isso é realidade, isso é para hoje, está acontecendo dentro das casas do Brasil. Isso para mim tem um nome: loucura. Ausência de Deus. Mas também temos a vida social, onde nós esbarramos nos nossos comportamentos. Quem está com seu psicológico abalado tem comportamentos duplos. No culto é uma coisa, no trabalho é outra. Às vezes em casa é outra. E até quando nós podemos levar essa vida à frente? Quando nós somos assim, uma hora as pessoas cansam de nós e desistem de nós. Não dão conta mais de nós. Quando nós começamos a adoecer o nosso comportamento social, pode saber que primeiro adoecemos o nosso comportamento familiar. E eu e minha esposa trabalhamos com terapia de casais. As pessoas não sabem mais quais são as suas funções dentro de casa, nem no relacionamento. Invertem os papéis, trocam de lugar, e chega uma hora, diz: eu não amo mais você. Filho e filha, paixão só dura 2 anos, mas amor não acaba.
então você não sabe o que é amor. Estamos perdendo a noção de vida cristã. Não sabemos mais qual é o nosso lugar. O homem não consegue ser homem, a mulher não consegue ser mulher, os filhos não conseguem ser filhos, os pais não conseguem ser pais. Bagunçou tudo. E o resultado? Criamos para nós problemas de segurança, problemas de caráter moral, problemas de valores e problemas de amizade. Acaba-se o respeito, um adoecimento que revela que o reino de Deus não entrou naquela casa, mesmo aquela casa entendendo que é de Jesus. Também somos seres espirituais e às vezes mesmo cultuando, instalamos em nós um grande vazio. Me assusta quando nós como igreja achamos que a adoração é cantar. Isso me assusta muito. Porque quando a palavra adoração aparece na Bíblia, não tem ninguém cantando. Não tem nenhum instrumento, nem de corda, nem de sopro. Tem um homem que aceitou abrir mão do filho da promessa por fidelidade, mesmo sabendo quanto aquilo lhe seria doído. E ele resolveu transformar, no ato de sacrificar o filho para o Pai Celeste, em adoração. Então o que tinha ali era dor, o que tinha ali era angústia, o que tinha ali era tristeza, o que tinha ali era saudade, sufocando aquele homem, mas um sentimento de fidelidade que estava acima de todos os demais. Ali nasce a adoração. Nós estamos vivendo um modelo de fé onde o reino não tem espaço para se instalar e nós vamos adoecendo o corpo, vamos adoecendo o emocional, vamos adoecendo o relacional e vamos adoecendo o culto. E não sabemos mais o que é ter em primeiro plano o reino de Deus. E então, nós precisamos aprender que quando deixamos Deus se apropriar de todas as áreas da nossa vida, o reino de Deus se instala plenamente. O reino de Deus se instala na minha vida é quando eu deixo Deus se apropriar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Às vezes nós deixamos Deus se apropriar do nosso corpo, nós vamos ao culto, fazemos a obra, mas Deus não se apropria da nossa alma e nos invade todo tipo de sentimentos ruins. Às vezes nós deixamos Deus se apropriar da nossa alma, mas Deus não se apropria do nosso corpo e nos permitimos ir a qualquer lugar, de qualquer jeito, achando que tudo é normal. Às vezes o reino de Deus se instala no nosso corpo e na nossa alma, mas não se instala no nosso espírito, e a nossa consciência negocia tudo, e nós nos esquecemos que nos tornamos a geração que tem explicação para tudo, e no final ainda fala que foi em nome de Jesus. E no fim nós achamos que chorar num culto resolve tudo. E quem dera se fosse fácil assim. Certo dia Deus viu Esaú chorando, e diz a Bíblia que aquele homem chorou compulsivamente, amargamente, pelo que ele abriu mão da sua história. E Deus olhou profundamente e não encontrou sequer um sinal de arrependimento. Deus olhou ali e viu apenas um homem que em outra oportunidade repetiria o mesmo erro, mesmo se decepcionando com o que fez e vendo o que perdeu.
Quando o reino de Deus se instala, eu não quero mais aquilo na minha vida, eu não quero mais repetir aquela atitude, repetir aquele sentimento. Eu começo a me policiar diante de Deus, eu começo a clamar de Deus: Deus, cuida da minha alma, cuida dos meus sentimentos, cuida do meu coração, dai-me mais fé, ó Deus, leva-me em direção à santidade, porque eu não quero perder o Senhor de vista. Eu respeito o que aconteceu na cruz. Eu entendo o que aconteceu na cruz. E eu percebo que Deus quer que a minha vida seja santificada, mas integralmente. Como diz a palavra em Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, a alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Se não é para que Deus me tenha por inteiro, Deus também não se interessa apenas por uma parte da minha vida. E quando eu olho para o reino de Deus, e eu entendo isso, eu começo a entender o que é o Evangelho, e o que é cristianismo. O reino de Deus estabelece o homem em Cristo diante de Deus e do mundo. A igreja precisa olhar para mim e ver um crente, mas o mundo também precisa olhar para mim e ver um crente. E eu mostro quando eu sou crente, é quando tudo dá errado. Porque aí é que nasce testemunho. Quando tudo dá certo, não tem testemunho, tem celebração. Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Então eu tenho que saber onde cada coisa precisa estar. Numa ordem mais simples, primeiro Deus, depois família, depois igreja. Numa ordem mais complexa, primeiro o reino de Deus, família, igreja, comunhão com Deus, vida de leitura bíblica e oração. Em segundo lugar, sua justiça, trabalho, saúde, relacionamentos, integridade, dignidade. Em terceiro lugar, as demais coisas. Necessidades pessoais, moradia, alimentação, vestes, outros interesses e desejos. Como um servo de Deus, precisa ser muito claro para mim o lugar que cada coisa precisa ocupar na minha vida, para que eu seja um servo do reino e não alguém que se serve do reino. Muitos de nós, na expectativa de estarmos no reino, nos servimos dele, mas não estamos vivendo para ele. Nesse sentido, o reino de Deus se implanta em nós, visando nos render completamente a Cristo, permitindo que o Espírito Santo se assenhorie de nossas vidas. O crente quer tudo mastigado. E se bobear, até é bom se Deus engolir também. E nós não aprendemos a usar o discernimento tão falado hoje pela manhã. Certa vez uma ovelha me procurou e disse: pastor, olha, eu preciso tomar uma decisão. Eu pedi a Deus que me desse uma resposta, e Deus não me deu uma resposta. E o que eu faço se Deus não falou comigo? Era uma mocinha de 14 anos. E eu disse: filha, eu fico muito feliz que você buscou uma direção de Deus, e também fico muito feliz que Deus não tenha te respondido. E ela disse: uai, pastor, como boa mineira, né? Uai, não entendi. Eu disse: é porque quando Deus não responde, é que Deus entende que você já tem capacidade de encontrar na palavra dele a direção para a sua vida e fazer o discernimento certo. Isso é relacionamento. Vida cristã é relacionamento com Deus.
Então, quando Deus não diz, faz assim, é porque Deus já entende que você é capaz e já tem estrutura para entender a maneira certa de fazer. Às vezes o que nós queremos na caminhada com Deus é achar que a fé nos isenta de responsabilidade. E isso não é possível. Porque a fé nos aumenta a responsabilidade. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor já nos deu mais do que merecemos. E isso exige de nós uma resposta diante de Deus e do mundo. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que significa isso? Significa que Deus quer olhar para mim e ver Cristo de uma maneira onde Ele se sinta feliz por saber a resposta que eu darei ao mundo do que Cristo representa para ele. E também Deus quer que o mundo olhe para mim e veja Cristo e se sinta esperançoso de saber que não vale a pena desistir, porque há um modelo de vida onde Deus preenche o homem de maneira plena. Priorizar o reino de Deus é deixar a palavra ter razão e o Espírito Santo a direção. Sem isso, é impossível o cristianismo, é impossível o evangelho. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, o que a Bíblia chama de justiça? O que a Bíblia chama de paz? E o que a Bíblia chama de alegria? Nós precisamos entender o que é isso, para saber por que o Evangelho é o poder de Deus. Porque Ele traz essas coisas para dentro da vida. O crente está tão estranho que eu fui num velório de um senhor e tinha uma pastora muito amiga da família. E eu cheguei perto daquela mamãe viúva agora, daquela filhinha órfã, e a pastora olhou para aquelas duas e falou: olha, fiquem em paz, porque ele está com o semblante alegre, e quando o semblante está alegre, é um sinal de que foi recebido nos céus. Não é, pastor? Eu falei: não é não, tem nada disso não. E eu fiquei olhando, que mulher é essa que se diz pastora, mas não sabe sequer o que a Bíblia diz sobre a morte? Se eu não sei o que a Bíblia diz sobre a morte, muito menos sobre a vida, que ela fala muito mais. É o tipo de crente que nós estamos fabricando, sem noção nenhuma do reino de Deus, muito menos da sua justiça, da sua paz e da sua alegria. E eu quero caminhar para o final falando sobre essa paz, sobre essa alegria e sobre essa justiça. Primeiro, sobre o reino de Deus ser justiça. Romanos capítulo 8, do verso 32 ao 34 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não condenará juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus é a perfeita retidão. O mesmo Deus que salva também condena.
O mesmo Deus que livra, Ele também acusa. Deus é justo em plenitude, e a justiça de Deus é retidão imputada. Eu me torno justo em Cristo Jesus quando eu me torno reto por aprender a imitar Jesus. Quando Deus olha para mim e encontra em mim um imitador de Cristo, Deus me vê alguém justo em Cristo Jesus. É a posição recebida diante de Deus através de Cristo, e isso tem um nome: santidade. Santidade é o esforço que eu faço para fazer a coisa certa. E aceitar o reino de Deus é escolher fazer a coisa certa. Mas que coisa certa é esta? É a coisa certa aos olhos de Deus. Tem gente que aceita a paternidade do diabo mesmo já tendo entregue a sua vida para Jesus. Quem é o pai da mentira? Quem? Vocês têm certeza disso? Então você se torna filho de quem quando mente? Pastor, mas uma mentirinha só, uma mentirinha santa. Meu irmão, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é mentira, ou é santa. Não dá para ser mentira santa. Mas lá no serviço, se eu não falar uma mentirinha de vez em quando... Não, você fala mentirinha de vez em quando é porque você é um crente frouxo. Pastor do céu, eu não falo um negócio desse. Eu falo. Porque a Bíblia diz assim: falai a verdade uns com os outros. E honestamente, é melhor perder o emprego com Deus do que manter o emprego com o diabo. E eu falo como alguém que já abriu mão de um emprego por causa de Deus. No evangelho não dá para brincar de estátua. Quem já brincou disso? Estátua, aí para. Agora eu vou viver aqui parado, o mundo parou, eu vou contar uma mentirinha, depois eu volto e continuo. Não tem jeito. Justiça é retidão imputada. Também é a santidade de Deus na vida do crente, operada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo e estou dizendo que amo a Deus, eu sou mentiroso aos olhos de Deus. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Também, justiça no reino de Deus são as virtudes espirituais implantadas no crente. Sabe o que torna um crente espiritual? O fruto do Espírito. Se eu tenho o fruto do Espírito manifestando suas vitaminas na minha vida, eu sou um crente espiritual. Se eu não tenho, mesmo tendo dons, eu sou carnal. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele fala dos dons da igreja e diz: vocês ainda são carnais. Eu queria falar para vocês como homens espirituais, mas vocês não conseguem ser, porque resolvem as coisas com as virtudes da carne, sem equilíbrio. Então, para ser espiritual, eu tenho que ter o fruto do Espírito, porque eu preciso ser equilibrado. Quanto mais equilibrado eu sou, mais espiritual eu sou. Também, o reino de Deus é paz. Paz aqui no grego é ataraxia. Jesus disse: deixo-vos a paz.
A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não perturbe o seu coração, nem se atemorize. Olha, para algumas pessoas paz é tranquilidade. A hora que eu estiver tranquilo, aí tá bom. Não, a hora que você estiver tranquilo, você vai descobrir que o seu problema é outro. Só isso. Ataraxia é uma qualidade formada na alma, mediante a operação do espírito. Um dos alvos desejados da ética humana é a eliminação dos desejos e a não satisfação dos mesmos. Sabe o que é paz aos olhos de Deus? É aprender a descansar em Deus. É isso que é paz. Paz não é tranquilidade. Eu sei o que eu tenho que enfrentar. E eu sei que Jesus é o melhor lugar para eu enfrentar isso. Estar na vontade de Deus não é tudo. É necessário buscar estar no centro da vontade de Deus. Eu posso estar na vontade de Deus, mas na periferia dela. Então, mesmo na vontade de Deus, eu vou adoecer. Mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu estou equilibrado. Certa vez eu fui com um pastor visitar uma irmã que tinha dado câncer no rosto. E o câncer já havia danificado boa parte do rosto. Já não tinha mais um dos olhos, uma parte da boca. Muito cruel. E o pastor olhou para aquela irmã e disse: minha irmã, como é importante crer na cura, mas está pronta para glorificar a Deus, mesmo nessa situação. Isso é uma fé madura. Lutar para continuar acreditando em Deus, mesmo em algumas situações. A fé não permite distração. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia diz: vigiai e orai. Anda na minha presença e seja reto. A fé não permite distração. Mas o reino de Deus também é alegria, que no grego é charis, a mesma palavra que usa para a graça. Neemias 8:10 diz assim: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é a minha alegria. A minha alegria me entusiasma, mas não me fortalece. Então nós temos que ter cuidado com a nossa alegria. Mas a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Alegria é a sensação de prazer. A Bíblia diz que é a nossa fidelidade que dá prazer ao Senhor. A palavra diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá mais nele prazer, não terá mais nele alegria, entusiasmo, satisfação. Então eu sou fortalecido é quando eu faço a opção pela fidelidade diante da adversidade. Charis é a mesma que aparece também como gozo no fruto do Espírito. É aprender a ter prazer por escolher ser fiel. Eu sofri muito isso na minha adolescência. Eu tinha uns colegas que não era fácil. E como eu tive que abrir mão de muitos passeios, porque eu não queria me envolver com o que eles aprenderam a ter prazer.
causa disso eu tive colegas que com 19 anos morreu aidético, morreu de overdose, foi parar numa penitenciária. E eu fui muitas vezes chamado de careta, de bobo. Mas a Bíblia diz: feliz o homem que habita em família, e hoje eu habito em família. Então eu posso dizer que vale a pena ser fiel. Hoje está muito claro quem foi o bobo. Olha, alegria é a graça de Deus manifesta, é o bem-estar espiritual. É a sensação de que, e a certeza de que Deus não perdeu o controle da situação. Mas é o bem-estar espiritual devido a uma correta relação com Deus. Às vezes nós temos o bem-estar espiritual por alguma bênção que nós recebemos. Aí o crente, ele canta, ora em língua, ele quer testemunhar, a adrenalina vai lá em cima, a serotonina sobe e ele tem um bem-estar e ele fala: olha, Jesus é bom. Jesus é bom quando ele faz, mas ele é bom é porque ele é. O que ele faz é consequência do que ele é, e não o contrário. Às vezes nós achamos que o que Deus faz o torna o que ele é. Isso é incorreto. É o que ele é que lhe permite fazer o que faz. É esse preenchimento de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Efésios, ele diz: eu me coloco de joelho diante de vós, para que vocês sejam plenos de Cristo. E eu quero concluir essa palavra dizendo que nós precisamos aprender a amar Deus. Um dos grandes problemas do ser humano é que ele não sabe mais o que é amor. Confunde amor com sentimento. Como se o amor fosse só isso. E a Bíblia diz que o amor é toda uma estrutura de vida, que envolve sentimentos, mas envolve também decisões, posturas, escolhas, responsabilidades. E amar a Deus é viver tudo isso dentro da lógica do Evangelho de Cristo. O reino de Deus é o lugar onde Deus é a fonte de tudo, onde estamos centralizados em Cristo e nos tornamos satisfeitos em Deus. O grande projeto de Deus é você. Sou eu. Não são os meus projetos pessoais, não, nem os seus. Sou eu e você. E se eu não entendo isso, eu vou tropeçando, esbarrando em dores as quais eu não precisava provar. Às vezes como o filho pródigo, às vezes como a mulher samaritana, às vezes como Jairo, às vezes como Naamã, às vezes como Jonas, às vezes como Isaías, tomando tombos que eu não precisava tomar. Por não ver nitidamente o que é buscar o reino de Deus.
E às vezes ter ousadia de dizer: Deus, eu queria estar no controle disso, mas é melhor o Senhor estar mesmo. Porque a minha visão de tudo será sempre limitada e parcial. Mas a do Senhor será sempre completa e real. Feche seus olhos. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos apresentar algumas áreas da nossa vida ao Reino e dizer: Deus, eu preciso deixar o Senhor tomar a minha vida nas tuas mãos, porque eu não dou conta mais. Eu insisto em continuar no controle, mas eu preciso que o Reino domine sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor se torne a prioridade também nessa área da minha vida. Talvez você diga: quantas vezes eu tomo a decisão certa, mas não a sustento. Porque eu lido com ela não com os valores do reino, mas apenas com os meus temores. Mas a tua palavra diz, Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é deixar Deus fazer do jeito dele. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você já tenha entrado cansado de algumas coisas. Talvez você entrou aqui cansado de você mesmo. Talvez você entrou aqui cansado da sua fé, das suas verdades. Talvez você entrou aqui cansado da sua religiosidade. Eu quero te convidar a vir até aqui à frente e colocar aos pés da cruz e dizer para o Senhor: Senhor, venha ao teu reino. Domina sobre a minha vida. Faça o que eu não dou conta. Aquilo que eu não tenho mais forças. Cura, Deus, a minha dor. Faz a minha alma voltar a respirar. Livra-me dessas angústias. Toma-as, cada uma delas nas tuas mãos. Se o Espírito do Senhor falou ao seu coração, levante do seu lugar e venha aqui à frente. Venha deixar aos pés do Senhor e dizer: Deus, traga o teu reino. Cura a minha vida. Traga o teu reino. Toma o controle de tudo. Toma a direção de tudo. Faz em mim morada nova. Renova em mim a fé. Deus te abençoe. 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 O Senhor é fonte de vida. Deus te abençoe. Deus é aquele que faz tudo novo. Deus não muda só a circunstância. Quantas vezes pensamos que se as circunstâncias mudarem, nós mudamos também.